Olá, boa noite a você que está conosco mais uma vez no workshop digital do Movitran, que nesta segunda edição, aproveitando a proximidade do mês de maio e, consequentemente, do Maio Amarelo, vai debater o tema Respeito e Responsabilidade, pratique no trânsito, que vem a ser, inclusive, o tema da edição deste ano da campanha. Para quem não esteve conosco no lançamento desse workshop, que marcou também o lançamento do canal do YouTube do Movitran, esse workshop é o novo produto do Movimento Capixaba para salvar vidas no trânsito, que se propõe a discutir ações e projetos por um trânsito mais humano, mais consciente, mais seguro, mais cidadão. E como o trânsito cidadão e consciente é responsabilidade de todos nós, sejam muito bem-vindos a este debate. Antes de chamarmos os nossos convidados dessa noite, eu quero convidar André Cerqueira, que é o consultor de trânsito da FETransportes e do Movitran, para dar boas-vindas a todos vocês. Olá, boa noite a todos, boa noite, Ana, nossa moderadora, sempre muito profissional, muito gentil, assessora aí de comunicação da FETransportes, né, e também nos ajuda no Movitran. Abraços aos palestrantes que hoje estão conosco aqui, né, o Josimar, uma fera especialista, o Mauro Silva também, a Osilene, e a todos aqueles que vão nos assistir aqui. Nesse momento, eu gostaria aqui, com muita alegria, falar com vocês
sobre algo muito importante, que é o lançamento do nosso e-book. Conforme a Ana falou, nós estamos realizando diversas ações, são diversos produtos ao longo desse último ano, né, 2020, e nós estamos lançando, tem essa imagem aí, o nosso e-book, que já está disponível, ok, para download. E esse e-book, o que ele representa? Ele representa a materialização da essência do Movitran. Se nós formos pegar até a logo do Movitran, ele é a visão, ele é a integração, a união de todos os poderes, a sociedade, poder público, poder privado, em prol de um trânsito mais seguro e mais humano. Esse e-book, ele é a junção de tudo isso, porque ele, das 41 lives que nós realizamos no ano passado, nós já conseguimos colocar nesta primeira edição 22 delas. As outras 19 vão ser lançadas até o final de maio, ok? Nessas 22 lives, nós temos comentários, nós temos pontos de vista e conteúdos altamente relevantes por especialistas locais e até mesmo nacionais. Então, não deixe de baixar esse download do e-book, ele é gratuito. O que nós queremos é simplesmente viralizar o tema segurança, que infelizmente não tem sido uma das pastas prioritárias, né, da sociedade, de todos nós. Infelizmente, ainda é um tema que tem interrompido sonhos de muitas famílias, são muitos acidentes. Então, a minha fala hoje ela vai ficar muito concentrada no e-book, e não percam as próximas programações, nós temos muita coisa nova para esse ano, e já devolvo a palavra para a Ana, nossa moderadora, e desejando muito sucesso a todos nessa live, que é muito especial hoje. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, André. Eu vou até quebrar aqui o protocolo rapidamente para falar sobre e-book, gente. Quem trabalha com... O e-book é um ótimo material para pesquisa. A gente sempre precisa de dados, a gente sempre precisa de informações. E, às vezes, um dado que não está ali ao nosso alcance. E o e-book, que eu tive acesso a ele traz dados fantásticos, né, desse ecossistema do trânsito. Então, estou fortalecendo aí as palavras do André. Baixem o e-book e fica aí a dica. É um ótimo instrumento de pesquisa para todos nós. Bem, o bate-papo dessa noite, nós estamos recebendo 3 convidados muito especiais. Nós vamos receber o especialista de trânsito, Josimar do Amaral. Boa noite, Josimar. Olá, Ana. Boa noite. Extrema satisfação por receber o convite da Movitran. O André é uma pessoa brilhante, uma mente sensacional, ele vislumbra segurança, ele transmite isso com intensa emoção, ele nos contagia, e é impossível, né, não atender um pedido, um convite do André, que é uma pessoa sensacional. Nós vamos receber também o especialista em trânsito, Mauro Silva. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos, boa noite a todos que estão nesse momento agora acompanhando a nossa live. Eu me sinto honrado em participar desta live com esses grandes nomes aí do trânsito, e o Josimar, o qual eu admiro muito, bem como também o nosso colega que fez o convite. Eu sinto-me honrado e estou aqui para contribuir e colaborar, porque aprendi que quanto mais conhecimento eu repassar, mais eu vou crescer, mais eu vou aumentar ainda o meu conhecimento. Então, a gente cresce quando repassa o nosso conhecimento. Se a gente reter o conhecimento, nada vai nos servir, e aí nós vamos ficar apenas como uma lembrança. Mas quando nós multiplicamos os nossos conhecimentos, estamos multiplicando os nossos talentos. E é esse o meu desejo, em contribuir esta noite com essa live. Obrigada. E para completar o nosso trio, eu vou chamar... Ela é só a embaixadora do Maio Amarelo no Espírito Santo, Osilene de Freitas. Boa noite, Osilene. Boa noite, Ana.
É prazer estar aqui, né, com grandes nomes, né? Eu sou fã de carteirinha de todos vocês aqui, tá? Eu tô aqui mesmo, eu vou falar, mas eu tô mais para ouvir, né? O Josimar é uma pessoa que desde quando eu comecei a ouvir trânsito, né? Ele é a minha referência. Mauro Sérgio, eu não conheço ainda, né, o Mauro pessoalmente, mas eu já acompanho o trabalho dele, né, há muitos anos. O André é uma pessoa que inspira a gente todos os dias, né? A motivação dele em busca de um trânsito melhor para todos nós é motivador. Então, Ana, assim, é um prazer imensurável estar aqui e poder contribuir, né, em mais uma live da Movitran. Eu só tenho uma coisa para falar. Quem perder essa live vai perder mesmo, hein? Porque a gente reuniu aqui um time de peso. Tem gente até com o nome de zagueiro da seleção, né, Mauro Silva? Não jogo bola, não. Só vou em outra coisa. Vou embora. Eu quero agradecer, em nome do Movitran, a presença de vocês, tá? Nessa live, que eu tenho certeza que ela vai bombar, como dizem por aí. Então, vamos lá. Antes da gente começar, propriamente dito, eu quero só, para facilitar quem está com a gente, e até vocês mesmos, né, em função do melhor andamento da nossa live, falar um pouco sobre a dinâmica que nós vamos ter aqui nos próximos momentos. Bem, cada um de vocês vai responder 3 perguntas. E vocês terão 5 minutos para respondê-las. A ordem de resposta vai ser sempre a mesma. A gente começa com o Josimar, a seguir vem o Mauro e, na sequência, Osilene. Eu sempre vou chamar vocês. É só para vocês saberem, né, que vocês vão seguir essa ordem. Josimar, Mauro e Osilene. E aí, antes de nós darmos encerramento à live, se der tempo, e eu acho que vai dar, nós ainda vamos dar voz a quem está aqui conosco, né? Para garantir essa interação, esse engajamento, que eu acho que é o que esse formato online nos permite. Então, eu quero falar para você que está aí com a gente, manda a sua pergunta, tá? A nossa equipe de organização vai estar olhando as perguntas que vão estar sendo feitas, e no final, se der tempo, porque a gente está com um time tão bom que a discussão pode ser quente aqui, mas se der tempo a gente ainda dá voz para vocês antes do encerramento desse workshop. Dito isso, sem mais demora, vamos começar, porque o tema merece a nossa total atenção. A nossa primeira pergunta, gente, vai tratar do tema cultura da segurança. E a pergunta diz assim: olhando pelo retrovisor, qual a sua avaliação sobre a cultura de segurança de trânsito no nosso país? E quais seriam os motivos para vivermos sob o que chamamos de epidemia do trânsito, cristalizada há anos junto à nossa sociedade? Josimar. Bom, eu quero só fazer um adendo, né, aqui da apresentação, que nos últimos 4 anos e meio, eu tive a grande satisfação de compartilhar o meu trabalho em diversas regiões do Brasil e participar de um evento aqui no Espírito Santo, como a Osilene disse, né, eu participei de muitos eventos na formação de profissionais que atuam no trânsito, e hoje eu tenho muita satisfação, muito orgulho e honra de representar o Espírito Santo em quase todos os estados do Brasil. E quando tem um evento para participar aqui no Espírito Santo, eu me sinto muito honrado, né? Nas últimas semanas eu estive no Sul, na próxima semana eu viajo para fazer outros trabalhos. E quando a gente fala, olhando no retrovisor, a questão da cultura, é muito simples. Todos os profissionais que estão nos acompanhando aqui, nós temos a satisfação de ter aqui coordenadores de curso de pós-graduação, profissionais que atuam no movimento Maio Amarelo, profissionais de todas as áreas do trânsito. Quando nós olhamos para a cultura da formação técnica e profissional de cada segmento, seja ele de que natureza for, da área de humanas ou da área da saúde, é extremamente necessário que nós façamos as atualizações. A cultura muda e, às vezes, a legislação não acompanha a cultura. Quando nós olhamos para o retrovisor na questão da cultura da educação e principalmente que envolve a segurança, nós ficamos um pouco parados no tempo, no que diz respeito à gestão de trânsito em muitas áreas. A nossa gestão ficou engessada, ela não conseguiu acompanhar
o avanço da sociedade, principalmente nas demandas que compartilhavam todos os anseios para que pudéssemos entregar à sociedade aquilo que a legislação determinava e ainda determina, e muito disso não foi cumprido. Então, nós temos ainda uma plataforma de que toda a gestão dos estados e dos municípios, em relação à parte de execução dos órgãos executivos de trânsito, você tem na cabeça, né, na gestão, a autoridade de trânsito ainda concentrada sobre a plataforma da política. E nós não temos ainda o direcionamento da autoridade da gestão de trânsito para a capacidade técnica. Pela nossa experiência em diversos estados que nós atuamos, em alguns municípios nós já percebemos que a capacidade técnica ela faz menção à autoridade de trânsito, mas essa cultura ainda está um pouco atrasada no nosso sentido, é como se nós estivéssemos falando de um século atrás. O poder não se desvencilha na questão técnica para o conhecimento de trânsito. Então, a resposta da nossa primeira pergunta, provavelmente, olhando o retrovisor, qual a sua avaliação sobre a cultura de segurança no trânsito do país? Quais seriam os motivos em termos dessa pandemia de trânsito cristalizada há anos junto à nossa sociedade? Eu posso dizer com toda certeza, a maior parte dessa pandemia no trânsito está, infelizmente, associada aos grupos políticos que se infiltram no trânsito e não têm a capacidade técnica devida para exercerem as suas competências e as suas responsabilidades. Posso falar isso com toda a carteirinha, com toda a responsabilidade, todo o respeito, claro que não generalizando, porque já tem muita coisa boa por aí, mas essa quantidade de coisa boa que a gente percebe é insuficiente, porque nós não podemos admitir que na gestão de trânsito tenha aquele que não sobrou espaço em outra plataforma política. Coloca lá no trânsito, e aí o que ele faz no trânsito? Ele deixa de atender as necessidades básicas dos profissionais de carreira, que sabem tudo o que deve fazer, mas ele, infelizmente, não tem a capacidade para consolidar o comprometimento das suas atribuições frente a essa gestão. Obrigada, Josimar. É muito importante o que você falou. E essa questão do técnico, se eu não me engano, numa entrevista que eu fiz com o J. Pedro, ele falou exatamente isso. Muito, muito bacana isso que você trouxe. Mauro, vamos lá? A sua participação agora. Vamos lá. O meu querido Josimar, ele fala tudo, e aí não deixa quase nada para a gente falar. Mas é o seguinte, eu sempre parto do seguinte pressuposto, que tudo que começa errado, termina errado. Quando você começa uma administração colocando as pessoas erradas no lugar, a coisa tende a dar errado lá na frente. E o que a gente vive hoje, e o que nós estamos vivendo hoje, essa cultura, né, olhando no retrovisor, a avaliação que eu faço é que a cultura de segurança, sendo bem sincero, as tragédias e os acidentes costumam acontecer onde a cultura de prevenção ainda existe ou ela falha. Então, a cultura de prevenção que não existiu lá atrás, ela está falhando agora, no nosso momento atual. A conjuntura que a gente vive e que a gente olha para todos os lados, está tudo errado. As pessoas erradas nos lugares certos. Então, se nós colocássemos as pessoas certas nos lugares certos, daria tudo certo. Mas eu costumo sempre dizer, começa errado, tende sempre a terminar errado. Então, temos hoje em nossas vias um conjunto de atitudes e costumes compartilhados erroneamente pela maioria dos usuários de forma equivocada ou não. Então, as pessoas aprenderam lá atrás errado, receberam autorizações erradas, fizeram aquilo que, sem consultar, hoje mesmo, se você observar, nós temos aí nas redes sociais um grande auê, um grande tumulto sobre a faixa de trânsito pintada de várias cores. E aí está tudo errado. E aí a pessoa que é da área responsável por aquilo ali autoriza aquela coisa errada. Vai dar o quê? Vai dar erro lá na frente. Então, com os seus comportamentos egoístas, egocêntricos e individuais, usam da imposição e não da educação, muitas vezes, no trânsito. Por quê? Porque está tudo errado. Então, essa cultura que a gente precisa despertar de segurança, ela vem graças a nosso Deus, que ainda temos no trânsito aqueles que cultuam de segurança positiva.
Estes que são caracterizados pela comunicação fundada na confiança mútua, pela percepção compartilhada da importância de segurança, da eficácia dessa direção defensiva, dessa direção preventiva que a gente tanto ministra nos cursos que a gente participa, nos cursos de pessoas que são sérias e que levam uma cultura de segurança a sério, que levam as palavras e as respostas, muitas vezes, equivocadas que as pessoas têm, e a gente que tem um fundamento maior, alicerçado na verdade, dentro do contexto da lei, passando para eles a verdade, e aí começa, então, a fazer a pequena diferença. E sabemos muitas vezes que o que a gente faz em meio a este oceano é pouco. Mas eu digo e te garanto que se não fosse a gente, em meio a esse oceano, o oceano seria menor, sem a nossa colaboração, sem a nossa participação, sem essa nossa cultura de segurança, batendo na tecla, olha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa mudar isso, a gente precisa melhorar isso. Então, graças a Deus que tem órgãos competentes ainda que prezam pela segurança, que buscam essa cultura de segurança, essa cultura de segurança positiva, pela confiança, medidas de direção defensiva, com as entidades, né, de segurança no trânsito, tal como o Observatório Nacional de Segurança Viária, ao qual nós fazemos parte, aí eu vejo que o Josimar, a nossa colega convidada, também estão de dentro do Observatório, e a gente tenta somar e vai somando para que a gente possa mudar um pouco dessa cultura e possamos melhorar um pouco mais o pensamento desse pessoal. E quebrar esse paradigma da impunidade e da falta de compromisso. Porque quando a gente pergunta assim, quais seriam os motivos, né, de termos essa epidemia no trânsito cristalizada, ou seja, parada, dura, fixa ali? Os paradigmas da impunidade e o paradigma da falta de compromisso para com o próximo, para com o trânsito, para com a via e para com o nosso trânsito em si. Obrigada, Mauro. Osilene, agora está com você. Pois é, Ana, ouvindo esses dois mestres falar sobre a cultura do trânsito, né? Sobra pouco para me falar agora, né? Mas a gente vai tentar fazer a nossa parte aqui. E tudo que em todas as áreas, né, da nossa vida, a gente tem que ter amor, né, pelo que faz, tem que ter dedicação. E no trânsito, né, além da gente estar zelando pela nossa vida, a gente está zelando pela vida do próximo, né? É bíblico isso, né? A gente tem que amar os outros como a si mesmo. Então, quando a gente pensa, né, na cristalização aí da cultura, é porque realmente, assim, nem nós, nem outras pessoas, nem comunidades diferentes não foram preparados para viver um trânsito mais seguro, mais consciente, praticar a gentileza, né? Esses dias eu estava lendo sobre a cultura americana voltada para o trânsito. E, assim, é interessante que tanto no Brasil, né, como nos Estados Unidos, a gente, como indivíduo, reflete, né, nas nossas ações também no trânsito. Então, a gente pode observar, às vezes, um condutor que ele tem o hábito, né, e cumpre com o dever dele, né, de parar para que um pedestre, né, faça a travessia na faixa com segurança, ele também é um indivíduo educado, cortês, que geralmente cumpre com seus deveres, né, em diferentes áreas da vida, não só no trânsito. Então, as pessoas, elas tendem a refletir no trânsito que, de fato, elas são na vida, né, na vida em casa, na vida profissional, na vida na igreja, né. Então, assim, quando a gente para pensar, por exemplo, por que a nossa cultura ela está tão engessada com relação a melhorar, né, a lutar juntos, né, na busca de um trânsito mais humano, mais seguro, porque quando a gente pensa aí que temos ainda mais de 30 mil mortos por ano no nosso Brasil, vítimas de acidentes de trânsito, é um número muito alto ainda. Claro que já melhoramos muito, né, já chegamos a ter números superiores a 45 mil, mas ainda 30 mil, são 30 mil famílias que tiveram sonhos interrompidos, são 30 mil pais ou mães ou irmãos, pessoas não são números, né? São seres, são pessoas que têm em casa alguém que o espera todos os dias. Então, essa cultura, ela precisa de ser quebrada, ela precisa de ser transformada em várias partes para que as pessoas se sensibilizem, né? E quando o Josimar fala, e o Josimar tem uma autoridade muito grande para falar sobre isso, que às vezes as pessoas, elas ocupam um cargo para ter um trabalho, né, para ter uma ocupação, e não é porque ela não tem
aquele exercício ali daquela profissão como meta de vida, como eu quero, eu preciso e eu vou conseguir alcançar, eu vou fazer por onde mudar a realidade do trânsito de onde eu administro, né? Então, é preciso que tenha mais engajamento. Quando a gente para pensar, por exemplo, na cultura americana, quando os ônibus, eles se aproximam das escolas, né, para levar as crianças para suas residências, por exemplo, é da cultura, né, do americano, que automaticamente o ônibus parou, estende-se 2 bandeirinhas, né, com stop lá, os carros que vêm atrás, os carros que vêm em sentido contrário, eles param, para que as crianças possam, né, fazer a travessia em segurança, possam entrar no ônibus em segurança. E aí, quando a gente remete essa mesma imagem para o trânsito brasileiro, olha como a cultura, né, é muito diferente. Aqui as crianças no Brasil, elas competem entre os carros, entre os motociclistas, entre os pedestres, para poder conseguir entrar no ônibus. E a questão da autonomia no trânsito é muito importante, né? Lá, por exemplo, né, na cultura americana, o próprio condutor do ônibus, né, o motorista do ônibus, ele tem autonomia para fazer o auto de infração e dizer que aquele motorista, ele não respeitou o embarque e desembarque daquele passageiro, né, daquela criança que ia ser transportada. Aqui no Brasil, né, quando o agente de trânsito age, ele tem inúmeros recursos e quando ele chega a ser punido, ele já até esqueceu do fato que ele cometeu, porque já se passaram tantos anos, a morosidade é tão grande na via administrativa como na via judicial, que às vezes acaba aquela penalidade sendo pequena perante assim, o que ele realmente precisava de ter cumprido, né? Porque se arrastou por muito tempo. Então, assim, é preciso realmente, assim, a gente mudar a cultura, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre educação no trânsito e realmente hoje, quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê, assim, que no passado, talvez nós tivéssemos, num passado bem longo, né? Talvez nós tivéssemos mais respeito no trânsito, porque tinha menos pessoas circulando, tinha menos veículos, tinha mais respeito pelas autoridades de trânsito também, né? Você via um policial e você, né, faltava pouco prestar continência porque era uma autoridade. E ainda hoje mas perdeu muito respeito, né, pelo próximo, infelizmente. Obrigada, Osilene. 3 perguntas em que cada um colocou um ponto de vista muito interessante sobre segurança, sobre cultura da segurança. Vamos partir para a segunda pergunta, que vai tratar, a gente não tinha como fugir disso, né? Que vai tratar da influência da Covid no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Analisando o momento atual, qual a sua análise do trânsito, considerando, inclusive, o momento único que estamos vivendo? O efeito da pandemia tem influenciado o comportamento dos nossos usuários no trânsito? Josimar. Ana e amigos, eu penso que a pandemia ela não trouxe muita influência para o trânsito, porque o trânsito não para, o trânsito é vida. E só para eu fazer um alinhamento da minha fala anterior, eu quero dizer que nós ingressamos agora na chamada segunda década mundial que a ONU estabelece para reduzir os sinistros de trânsito e as vítimas. Então, quando a gente fala ali atrás da questão da capacidade técnica versus politicagem, é muito fácil as pessoas, às vezes, é discurso de ódio, a crítica. Não é crítica, isso são ponderações. Eu tive a satisfação, na semana passada, de dar treinamento para um órgão de trânsito, que a autoridade de trânsito é funcionário de carreira. Ele sabe tudo que o órgão precisa, tudo que necessita. E aqui no Espírito Santo nós temos excelentes profissionais que são funcionários de carreira ou são funcionários de confiança que estão em órgãos há bastante tempo, mas sempre vem a politicagem, não só aqui, mas em vários lugares, e ocupa o cargo estratégico e a gente não sai do lugar. Só para um detalhe, teve uma colega que colocou ainda há pouco uma questão de educação, entre 2012 e 2017, o Brasil teve um contingenciamento de 2,3
bilhões só de verbas específicas para redução, para campanhas de redução de sinistros e educação para o trânsito. Nós tivemos, né, nesse período, esse contingenciamento, por quê? O Ministério do Planejamento, ele observou o fraco desempenho das contas públicas e simplesmente resolveu solicitar a verba que era para salvar vidas. Então, aí que está a politicagem. Esses são também verdadeiros assassinos. O Observatório lançou outro dia uma campanha sensacional, que são as rodovias, as estradas que perdoam. Nós devíamos lançar aqui também os gestores que perdoam, né? É lamentável. Só para se ter uma noção, uma das estatísticas internacionais, elas apontam que cada real utilizado na prevenção reduz em R$18 gastos com a área médica, prevenção de produção, da produção de vítimas com sequelas permanentes ou mortes, enfim. Então, cada morte no trânsito tem uma sequela, tem uma consequência. E aí nós estamos enxugando gelo, né, porque o Brasil, eles usam o trânsito para arrecadar valores. Nós tivemos aí, né, ao longo da história, o kit de primeiros socorros, depois tivemos o tal do chip nos veículos, tudo para alguém levar vantagem. Depois tivemos o simulador de trânsito, uma outra vergonha mundial. Tivemos a placa padrão Mercosul e agora temos o famigerado exame toxicológico, né? Parece que tem um grupinho que tem ligação direta com esses laboratórios para que possa fomentar a arrecadação do exame toxicológico para bancar campanha política vindoura. Mas isso é claro que é apenas um comentário nosso com todo respeito, mas não deixamos de ter a coragem de falar, porque nós conhecemos, eu trabalho no trânsito há 23 anos e tenho muito respeito no que eu falo, para eu não causar nenhum tipo de discurso de ódio ou ofender as pessoas, mas a politicagem, ela assume quase metade das mortes no trânsito do Brasil, independente de pandemia. Nós falamos ainda há pouco na primeira pergunta, o retrovisor. Agora vamos pegar o retrovisor para frente. Como a Osilene acaba de dizer, o problema que nós temos é comportamental. Nós não conseguimos formar cidadania para o trânsito. Eu fui procurado agora por 8, 9 órgãos de trânsito para que nós pudéssemos implantar a escola pública de trânsito. Eu fico pensando, né, eu nem vou dizer, porque nós temos 26 estados, mas o Distrito Federal. Em cada estado nós temos um presidente da República, porque os diretores dos Detrans é como se fossem presidentes. Eles atuam por medida provisória. O governador protege, porque o Tribunal de Contas pertence ao Estado. Sabe? A Procuradoria pertence ao Estado. As ouvidorias, os estados que comandam. Então, nós não temos a padronização dos critérios técnicos e administrativos. Cada um faz o que quer. E enquanto eles fazem o que querem, a sociedade paga com o que pode, lamentavelmente. Obrigada, Josimar. Mauro, vamos, a sua resposta agora? Vamos lá, analisando assim essa situação, esse momento atual que a gente vive. Eu aproveito para proclamar a todos que nesse momento façam uma reflexão. Isso que o Josimar está falando aí, com muita propriedade, e que busquem conhecimento, que é a única coisa que não nos tiram, que ninguém pode nos tirar. Uma vez adquirido conhecimento, ninguém pode nos tirar. Eu parto da seguinte situação. A educação hoje no trânsito, ela não funciona mais. Ela não tem como funcionar hoje, porque não se educa mais adulto. Adulto, a gente desperta nele uma percepção para que ele possa perceber e compreender o sentido de algo, sentido da via, do trânsito que a gente vive hoje. E trago dentro dessa percepção, posteriormente, logo a palavra conscientização, para que ele se conscientize e torne-se consciente de fazer com que saiba e reconheça o quanto nós estamos aqui muito tempo pelejando e dizendo que, olha, o trânsito mata, o trânsito mata, o trânsito mata. Quando a gente fala do trânsito mata, dessa análise, né, atual aí, considerando inclusive um momento único que estamos vivenciando, eu digo, a gente vive um momento há mais de anos e ninguém se apercebe. Você já parou para pensar o que significa 3.700 pessoas
por dia morrendo vítimas de acidente de trânsito? Você já parou para pensar nisso? Aqui no Brasil, 94% dos acidentes fatais, eles são provocados por falha humana, de pessoas que não são totalmente preparadas, ou se estão preparadas, agem com negligência, imprudência e imperícia. A gente para no momento atual para analisar o trânsito, considerando inclusive um momento único, e eu digo para você, os atropelamentos de pedestre é a segunda maior causa de óbito no Brasil. E aí eu venho também e trago para você o seguinte, 41% dos acidentes com motociclistas, hoje, no momento, está entre os motociclistas com 18 a 29, 34 anos de idade. Hoje, no Brasil, são 50 milhões de bicicletas para 41 milhões de veículos, segundo a Abracico. Aí eu me pergunto, quem levou a educação para os ciclistas? Quem levou a educação para os pedestres? Como é que eu posso cobrar que esses respeitem o trânsito se eles não conhecem? E aí vem, o Brasil faz tudo ao contrário. O Brasil libera primeiro, para depois sancionar, restringir, e depois querer educar, para depois punir. Ou seja, a liberação desses veículos do patinetezinho. Né? O patinete, aqueles veículos que você anda por sobre ele com um motorzinho, que não precisa de habilitação, que chega a uma determinada velocidade aí de 40 km por hora ou mais. E aí? Quem educou esse pessoal ou quem liberou para eles essa facilidade de eles poderem pegar o veículo e sair por aí? Então está tudo errado no Brasil. Então a gente começa, então, a pensar e a refletir nesse momento atual o efeito pandemia Covid-19, né? Aí você, e a influência no comportamento dos usuários no trânsito. Está todo mundo hoje meio que temeroso, mas a gente fala de respeito e responsabilidade. Aí você vai na rua e vê quantas pessoas estão sem máscara. Qual é o respeito que ela tem umas pelas outras? E as responsabilidades que ela tem. Aí, o maior problema hoje no trânsito, eu digo, está entre o banco e o volante. Quando a gente para que, devido ao impacto de renda, ao medo do desemprego que trouxe esse momento atual, segundo diagnósticos estatísticos, né, mentais, aí você diz assim, existe uma outra pandemia, que a gente já vive ela há muito tempo, que é o trânsito em si. Vivenciamos momentos difíceis de pessoas que você chega assim numa plateia com 100 pessoas e pergunta aqui, quem aqui já teve uma pessoa que foi vítima de acidente de trânsito? Eu vejo que a maioria vai levantar a mão, se não 50% ou mais vai levantar a mão, que já teve algum parente, algum amigo, algum familiar vítima de acidente de trânsito. E aí você tem 3.700 pessoas. Hoje eu vi, pesquisando, já estava em 3.750 pessoas vítimas de acidente de trânsito por ano no mundo. Não, por mês. 3.700 pessoas por mês vítimas de acidente do trânsito no mundo. E aí você tem 1,35 milhões de pessoas por ano vítimas de acidente de trânsito no mundo. E aí eu me pergunto, esse é o momento para que a gente possa refletir, pensar e analisar. Quando a gente for procurar um profissional, procure um profissional que realmente tenha consciência dos seus valores e que tenha consciência dos seus limites e tenha conhecimento legal para falar com autoridade e para expressar o seu pensar e te fazer pensar também. É esse o meu desejo. Obrigada, Mauro. Osilene, queremos te ouvir agora. Vamos lá. Então, a minha fala é complementar, né, o que o Josimar falou, o que o Mauro falou, e que realmente, assim, é de suma importância, né? A gente, hoje, tendo visto, assim, a pandemia que a gente vive no trânsito, né, há muitos anos, é preciso mudar, é preciso formatar tudo novamente, né? E eu trabalho na área de formação de condutores, né? A nossa empresa tem 53 anos, mas a gente vive incomodado com a forma que nós podemos, de que forma nós podemos todos os dias contribuir para uma formação melhor do condutor no nosso município. E assim, nós refletimos que hoje a gente precisa melhorar, sim, muito ainda, nós temos muito a avançar como formadores de condutores, mas quem tem formado, né? O ciclista, o passageiro, o pedestre. Então, seria um trabalho muito mais fácil para a gente inserir, né, as normas de segurança, as regras, dentro desse cidadão que chega, né, com o objetivo de obter a sua carteira nacional de habilitação, se ele já tivesse sido ensinado desde pequenininho
como ser um cidadão também no trânsito, né? Sendo um pedestre, sendo passageiro, ajudando, né, na fiscalização da família, né? Porque muitas vezes os pais eles se sentem cobrados e envergonhados quando o filho ele cobra, né, pai? Você não devia estar fazendo uso do celular nesse momento. Pai, a placa fala 80, o senhor está acima da velocidade permitida. Então, não às vezes, essas situações envergonham mais o pai do que uma multa, né? Um valor que vai se pagar e depois vai cair no esquecimento. Então, a gente precisa hoje de formatar todos os órgãos, né? Todos que estão envolvidos, principalmente cidadãos. Quando a gente pensa na pandemia e o trânsito, a gente reflete com relação a, por exemplo, a questão do uso da máscara, né? O uso da máscara, ele exige, né? Me protege e protege, né? O meu próximo, né? E no trânsito, o equipamento de segurança do carro, por exemplo, ele é equiparado ao uso da máscara, né, diante da pandemia que nós temos vivido. Mas as pessoas, assim como elas estão com receio, com restrições ao uso da máscara, elas têm muitos receios com relação ao equipamento de segurança. Elas sabem que o cinto de segurança, ele só salva, né, ele vai te proteger no momento que você mais precisar, diante de uma colisão, diante de uma freada brusca, mas ele prefere, né, muitas vezes fazer uso do cinto de segurança, principalmente aqui no interior, né? Somente quando se aproxima de um posto, né, fiscalizador, ou quando ele vai para uma rodovia, né, assume a direção na rodovia, e às vezes, mesmo assim, os ocupantes do veículo de trás estão sem cinto de segurança. Então, assim como a máscara é importante para que a gente possa, né, nesse momento de pandemia, né, contribuir com a proteção, o respeito ao próximo, no trânsito, o equipamento de segurança, ele também é tão importante quanto, e a gente tem essa cultura, e a gente tem, né, a dificuldade de fazer uso de algo que vai nos proteger. Eu sempre me remeto à questão do equipamento de segurança, da importância dele, porque quando, por exemplo, a gente vê na mídia, né, a queda de um avião, né, a mídia dá tanta ênfase, né, à queda de um avião e que todos os ocupantes vieram a óbito, e muitas vezes não leva, né, para o conhecimento da sociedade que a cada 12 minutos uma pessoa morre, né, vítima de acidente de trânsito no nosso país. E então a gente, como a mídia não noticia muito essas informações com relação ao trânsito, as pessoas, quando sentam no avião, né, a primeira coisa que coloca é o cinto de segurança. E sabendo a gente que se aquele avião vier a cair, você independente de estar com cinto ou não, né, a chance de sobrevivência é mínima. Mas, diante do veículo automotor, você vai ser protegido, você, a sua família, né, as pessoas que você mais ama. Essa semana eu vivenciei uma situação que me fez refletir qual o tamanho da importância, né, da conscientização. As crianças, se moldadas, elas vão crescer com um trânsito consciente, né, e vão ser condutores, pedestres, ciclistas conscientes. E o cidadão, né, o que já devia saber, mas que não coloca em prática, às vezes ele precisa ser sensibilizado com algumas situações através da conscientização, da fiscalização, né, são inúmeros fatores. Mas o que eu quero dizer é que essa semana o pai entrou em contato para poder, queria saber, né, ele tem 2 crianças pequenas e sobre os dispositivos de segurança adequados, né, para a idade dos seus filhos. E aí, quando eu falei, ele perguntava, o interesse dele era saber da multa, o valor da multa, quantos pontos ele perderia, porque, na verdade, ele queria comparar entre o investimento do equipamento de segurança e o valor da multa que ele possivelmente receberia, né, se fosse flagrado, né, transportando aquelas crianças sem equipamento. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar com ele um vídeo que o Detran do Paraná, em 2016, lançou. Na verdade, ele lançou 31 vídeos, né, em apoio ao movimento Maio Amarelo, e no vídeo 8, né, contava a história do pai, do Pedro, né, que assumiu a direção da escola até em casa, e que o carro que eles estavam, né, acabou colidindo de frente com o caminhão, e aquela criança que apenas tinha aprendido a andar, infelizmente, né, ficou tetraplégica. Nós sabemos que é um conto, infelizmente tem
histórias reais, né? É baseado, né, em fatos reais, esses vídeos que foram produzidos pelo Detran do Paraná na época. E depois que esse pai viu esse vídeo, ele falou assim, realmente, ele agradeceu, né, e falou assim, realmente, Josilene, eu gostaria, assim, que você cotasse, né, nos sites, a cadeirinha, né, o bebê conforto, e me enviasse a cotação, porque hoje agora eu já não quero saber mais do valor da multa, nem quantos pontos eu vou perder, não é pela multa, né, é pela vida. E realmente, assim, precisou de sensibilizar aquele pai para que ele entendesse que não é o valor pecuniário, naquele momento ele cuida, ele demonstra amor pelos filhos quando ele transporta um equipamento de segurança. Então, quando a gente pensa na pandemia, a gente sabe que, por exemplo, o transporte coletivo, ele vai demorar um pouco a voltar ao normal, né? Por causa dessa questão da aglomeração, o receio das pessoas, né? Estar em contato com outras pessoas. Então, e com isso aumenta, né? O fluxo de motociclistas, de condutores, né? De ciclistas. E prova disso que, mesmo em meio à pandemia, o número de mortos, né? No Espírito Santo, por exemplo, né, infelizmente aumentou. Né? Então, a gente precisa realmente trabalhar essa questão de forma bem precisa. Obrigada, Zilene. Nós vamos nos encaminhar agora para a terceira pergunta. Aí, para que a gente tenha tempo de fazer a interação, né, com o público, nós temos perguntas aqui do público. Vamos tentar continuar respeitando esses 5 minutos, né, porque como o nosso tempo aqui apertadinho, tem muita gente que parou seus afazeres para estar aqui conosco, então a gente começou na hora, a gente quer terminar na hora, uma questão de respeito até a vocês também. Então, vamos lá. A nossa terceira pergunta vai tratar de trânsito mais humano e seguro, que, aliás, é o motivo que nos traz aqui, é o motivo que nos leva a debater tanto sobre trânsito. A pergunta diz o seguinte: nós gostaríamos que vocês, cada um de vocês, nessa última resposta, deixassem uma mensagem final, tanto para quem está nos assistindo, quanto para as pessoas que não puderam estar aqui, mas vão assistir a essa gravação em algum momento. E aí a mensagem, ela vai versar sobre a seguinte questão: na sua visão, qual seria o melhor caminho para termos um trânsito mais seguro e mais humano? Josimar. Bom, direto ao ponto, obviamente, todo mundo fala da educação, nós precisamos evoluir com o índice de melhor comportamento no trânsito. É necessário que haja planejamento e nós respeitamos a opinião de todos. Eu odeio um procedimento na minha vida, eu jamais... Josimar? Josimar? Perfeito, sim. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu não sei se é só para mim, mas a sua resposta cortou. Você pode começar? Bem. Obrigada. Claro. Bom, direto ao ponto, nós temos que evoluir com a questão da melhor adaptação do ser humano ao comportamento. E isso passa pela educação, passa pela plataforma de que nós dependemos da integração entre os órgãos, secretarias dos municípios, secretarias dos estados, os órgãos de trânsito principal, os DETRANS, os órgãos de trânsito dos municípios. Nós precisamos de uma interatividade entre os profissionais que atuam nas diversas áreas. Engenharia, para que nós tenhamos as vias com mais infraestrutura, bem sinalizadas, adequadas, ao comportamento permanente, porque nós temos a educação, nós temos que aplicar a educação básica, educação específica e educação permanente para o trânsito. Como a Osilene disse ainda há pouco, a questão do envolvimento das famílias. Quando a gente coloca, eu sempre costumo colocar nas minhas palestras, quando você coloca a mão na sua cabeça, por mais inteligente que você seja, você não consegue sentir os estímulos cerebrais.
as sinapses neurais. A neuroplasticidade, ela não é transmissível. Quando você coloca a mão no peito, você sente, você tem sentimento. Aqui tem uma pulsação que a minha mãe trouxe há quase meio século, né, de vida que eu estou aqui, sempre aprendendo. Quando eu vejo aquela mãe da Bahia, que fez o outdoor e colocou em diversas rodovias no estado da Bahia, dizendo que nós não demos importância, nós não respeitamos o direito de pai e nós a perdemos. Eles sepultaram uma criança com menos de 3 anos. Quando a gente observa aquela mãe dos Estados Unidos, e isso é de extrema emoção, porque aqui não gera neuroplasticidade, a neuroplasticidade é aqui. As sinapses neurais são aqui. O neocórtex e a amígdala cortical é que impulsiona estímulo, emoção, emoção, estímulo e decisões. E uma mãe usar um estetoscópio para ouvir o coração da filha bater no peito de outra criança, porque ela se descuidou. Quando a gente está em uma palestra, igual eu estive, na OAB em Campina Grande, que eu disse que a pior dor que um pai pode sentir é a perda de um filho, você se emociona, porque alguém se levanta e vem te abraçar. Você larga o microfone, chora junto com aquela pessoa. Eu estive aqui em Vila Velha dando palestra, e uma mãe disse assim, meu filho, eu perdi no mesmo acidente o marido e o filho. Todos os dias à noite eu penso que o meu marido está cutucando na minha perna e eu levanto perdendo a hora porque está no horário do café do meu filho e no café do meu marido. Então, a responsabilidade está em cada um de nós. Agora, não adianta ficar aqui lamentando e contando vítimas e nós não termos como educação para o trânsito escola pública de trânsito, transparência em investir os dinheiros que deveriam ser destinados para o trânsito. Nós precisamos dividir a responsabilidade, gestão e sociedade, porque a cada 2 anos ou a cada 4 anos muda a gestão e o sofrimento da sociedade continua. Nós precisamos de campanhas permanentes, responsáveis, para atingir a todos os níveis. E isso passa por planejamento, onde nós devemos levar palestras para todos os ensinos religiosos, onde ali a gente consegue falar para as famílias. Devemos levar palestras para as unidades de educação, precisam receber esse intercâmbio. Precisamos de melhorar a qualidade operacional e logística da fiscalização para o trânsito. Nós precisamos repaginar a nossa vida no trânsito, no sentido de melhoria, a partir de agora. Porque os últimos 23 anos, nós perdemos muito. Muito disso por culpa de uma sociedade, às vezes, com comportamento indiferente e uma gestão que não assumiu o seu papel diante da responsabilidade. Muito obrigado, né, e eu encerro aqui a minha resposta. Obrigada a você, Josimar. Mauro, agora a sua mensagem. Trânsito mais humano e seguro é o que mais desejamos, é o que mais queremos no nosso dia a dia e para a nossa população, um trânsito mais humano e seguro. Nós entramos num ano sem sair do outro. Observe isso. Estamos em uma mudança constante, embora muita gente ainda não mudou as suas atitudes, não mudou as suas ações ou seu comportamento. Mas eis que surge uma nova oportunidade, a de nos transformar naquilo que falamos e desejamos e aquilo que pleiteamos para o nosso futuro. O trânsito ele só vai mudar hoje, atualmente, daqui a 20, 30 anos, se começarmos a fazer alguma coisa hoje, com as crianças, com os nossos jovens. No meu ponto de vista, para se termos um trânsito mais humano e seguro, a gente não precisava de autoescola com curso teórico, e sim só com prático. O curso teórico deveria ser visto no ensino médio. Quando a turma terminasse o ensino médio, já estava pronto para fazer a prova do Detran. Iria se quisesse. As pessoas também têm que entender que o trânsito em si hoje, ele está aberto à oportunidade para todos. Mas que no nosso trânsito hoje, existem pessoas doentes, existem pessoas enfermas, existem pessoas que não têm condições alguma de estar ali, mas estão. Existem pessoas que sofrem transtorno explosivo intermitente e que geram violência e que estão ali no trânsito. Existe outro tipo de pessoas que não se controlam, que não têm um autocontrole, mas estão ali no trânsito. O trânsito ele só vai mudar se nós mudarmos as nossas ações
e as nossas atitudes. Porque eu não posso mudar ninguém. Ninguém pode mudar ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar são a nós mesmos. Quando eu mudo, as pessoas tendem a acompanhar a minha mudança. Gentileza gera gentileza. Aí eu me pergunto, será que nos dias atuais isso acontece? Porque no trânsito, hoje em dia, a gente tem mais imposição do que educação. As pessoas agem mais por imposição, com a sua vontade, com o seu eu, com o seu egoísmo, do que com a educação e dar a vez e o lugar para o outro. A gente tem a premissa também de que no trânsito a direção defensiva é dirigir por você e pelos outros. Eu não vejo isso. Eu vejo, sim, não matar e não morrer no trânsito. É a direção defensiva que apregoa hoje entre os motoristas. Então, para termos um trânsito mais humano, as pessoas precisam se ver como humanos que são. Nós somos falhos, somos. Precisamos mudar constantemente. Se nós não mudarmos, a gente não vai mudar nada. Por quê? Porque para que a gente possa adquirir respeito, a gente precisa primeiro ser o quê? Admirado. A psicologia tem lá a sua escala, né, de situações. Ela diz o seguinte, olha, para uma pessoa ser respeitada, ela antes precisa ser admirada. Admirada como? Sendo referencial. Quer seja no lar, quer seja no trânsito, quer seja no trabalho, que é o que a gente precisa. Nós estamos hoje carentes de referenciais. De pessoas que sejam referenciais em tudo. E a sociedade hoje, ela carece de referenciais. Mas para que você possa ser respeitado, primeiro você precisa ser admirado. Então, quando uma pessoa ela é respeitada, é porque antes do respeito veio a admiração. No sentido de que ela tem alguma coisa para passar ou para dar a alguém. Então, quando você adquire a admiração das pessoas, você, consequentemente, ganha o respeito dessa pessoa. E, consequentemente, também vai ganhar o amor dessa pessoa. Então, quer seja no lar, eu sempre costumo dizer no relacionamento interpessoal, lá nas minhas aulas, dizendo o seguinte, você quer ser amado pela sua esposa? Primeiro você precisa ser admirado por ela, para depois você ser respeitado e, por último, você ser amado. Porque se você não for admirado, você não vai ser respeitado, consequentemente, você não vai ser amado. E no trânsito é a mesma coisa. Quer ser respeitado pelas pessoas? Primeiro você precisa ser admirado. Admirado pelo quê? Pela sua educação, pela sua gentileza, pelo seu respeito para com o próximo. As pessoas usam muito a palavra empatia, mas praticam mais a apatia do que a empatia. E no trânsito a gente tem 4 tias. A empatia, a simpatia, a antipatia e a apatia. E qual dessas tias reinam mais no trânsito? Eu vejo sim, a apatia reinando, a antipatia reinando, e a tia empatia e a tia simpatia sendo deixada de lado. Então, quer transformar o trânsito mais humano? Comece a se ver como pessoa, comece a se ver como responsável pela mudança no trânsito. E aí você começa a mudar as tuas ações, começa a mudar as tuas atitudes. Porque é inadmissível um pai pegar o filho na autoescola e em frente à autoescola está lá uma linha continuamente longitudinal, duplamente contínua, e ele pega na frente da própria autoescola, faz o retorno ali, desrespeitando a autoescola, desrespeitando os colegas e principalmente respeitando o seu filho que está se habilitando, pleiteando uma habilitação. Aí o filho chega para o pai, se vira para ele e faz, mas pai, o senhor faz isso na frente da autoescola. Aí o pai se vira para o filho e faz, deixa de besteira, quando tu tiver tua habilitação, tu vai fazer a mesma coisa. Essa é a educação? É esse o trânsito mais humano e seguro que a gente deseja? Não. A gente só vai ter um trânsito mais humano e seguro daqui a 20, 30 anos, se começarmos a investir agora, na pré-escola, com as crianças que vão ser os próximos adultos que estão por vir. Então, a todos, meu muito obrigado mesmo. Eu agradeço de coração estar aqui, estou à disposição se precisarem. E, como eu sempre encerro nas minhas palavras, um beijo e um abraço da minha vida para a tua. Obrigada, Mauro. E agora, Osilene, com a sua mensagem final sobre trânsito seguro e cidadão. A gente já... É uma verdadeira aula, né? Ouvir, né, Ana, o Mauro e o Josimar falar, né? É muito bom. A gente poderia ficar aqui várias horas ouvindo vocês dois, tá, Mauro e Josimar? Então, assim, a gente como especialista no trânsito, né? A gente vive trânsito, então a gente tem que buscar através das nossas atitudes, né? Como o Mauro muito bem colocou, nós temos que
ser admirados primeiro, né, para que depois a gente adquira também o respeito das pessoas, né, e assim as pessoas sintam o prazer de copiar, né, o que é bom, né, porque o que é bom a gente copia, mas é muito importante essa questão da conscientização em busca de um trânsito mais humano, mais seguro, né, para todos nós. Uma das últimas palestras que eu ministrei numa escola, uma criança de 7 anos, depois que terminou a palestra, ela veio até mim e falou assim: tia, se a minha mãe tivesse tido a oportunidade de ouvir essa palestra, hoje eu estaria aqui, hoje eu teria ela. E aí a lágrima, né, correu e eu também chorei junto, né, porque a mãe dessa criança foi atropelada, né, ela estava como ciclista, né, e um condutor acabou atropelando. Então, é muito triste a gente ouvir relatos assim, né, e durante as palestras, principalmente com crianças, a gente ouve muito, né, desses relatos. As crianças, elas já têm noção do que os adultos praticam de errado no trânsito, e que muitas vezes o adulto ele não tem a percepção de o que ele está fazendo, está sendo observado por outras pessoas que ainda nem são motoristas. Então, a gente precisa, através das nossas atitudes, ser o exemplo, né? Não é fazer o bonito porque você está próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal, não é fazer bonito porque você está sendo observado por uma autoridade ou por alguém que você conhece, é fazer bonito porque você precisa de fazer um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, e através das suas atitudes, através dos pequenos gestos, né? Sentando, colocando o cinto de segurança, pedindo que os ocupantes do veículo façam, né? Fazer uso do equipamento de segurança enquanto motociclista. Então, através das nossas atitudes mesmo, né? É o trabalho de cada um. E quando passar essa pandemia, e se Deus quiser vai ser breve, a gente vai refletir muito, né, sobre o que a gente tem vivido, né, com esse vírus. E a gente precisa também sair dessa pandemia pensando de que forma eu posso contribuir por um trânsito melhor, mais seguro, porque esse momento que nós temos vivido nesse ano, né, tem um ano praticamente, né, mais de um ano que nós estamos nessa pandemia, a gente tem pensado muito sobre nossa vida, né, sobre a vida das pessoas que a gente ama. E talvez no trânsito está faltando as pessoas refletirem também, porque a gente, quando a gente ouve um pai, né, que sente na pele ter perdido um filho para o trânsito, e aí você para refletir e pensa, né, de que maneira que eu posso evitar que eu também sinta essa mesma dor. E não tem mágica, né, não tem fórmula mágica, é cumprindo o que determina a lei. Se todo condutor ele cumprir o que determina a lei, não vai ter infração, não vai ter valor pecuniário a ser pago através da multa, não vai ter, não vão ter acidentes. Quando eu ouvia, né, através do diretor do observatório falando que o nosso sonho hoje é que a gente zere, né, o número de mortos e feridos no trânsito brasileiro. Parece que é algo inalcançável, né? Mas nós precisamos de sonhar, porque se morrerem 10, 20 ou 30 mil, como nós temos perdido, é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda, né? Então, através de uma gestão, né, de qualidade, seja em municípios, nos estados, né, na União, através de cada um desenvolver o seu papel, seja como pedestre, como ciclista, né, como gestor, como autoridade fiscalizadora. Se cada um fizer o seu papel, juntos nós vamos conseguir alcançar um trânsito mais humano e mais seguro, em que eu tenha convicção de que eu vá até a vitória e que eu vou voltar, né, para o seio da minha família em segurança. E hoje nós não temos essa segurança, né? Nós não temos essa confiança de que, por mais que eu vá dirigindo com tranquilidade, com respeito, né, com a gentileza no trânsito, os demais usuários da vida podem não estar praticando o mesmo, e aí eu acabar sendo uma vítima, né? E aí tendo os sonhos da minha vida e da minha família interrompidos. Então, é através do exercício, né, da cidadania mesmo, que nós vamos conseguir, sim, fazer um trânsito mais humano, um trânsito mais justo, né, para todos nós, porque, acima de tudo, é o que a gente mais sonha, né, ver acabar, né, com o sofrimento das famílias que perdem, muitas vezes, né, vítima
jovens, idosos, não importa a idade, porque você faz parte de uma família, tem o seu valor, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, sobre as nossas ações. Tem muitas pessoas nos assistindo agora e que vão assistir ainda, e que através das pequenas atitudes, né? Porque um acidente de trânsito, ele pode ser evitado. Quando o Mauro fala ali, né, que 94% dos acidentes eles poderiam ter sido evitados se não houvesse a falha humana. Então, assim, a responsabilidade, né, do condutor, do pedestre, do ciclista, dos envolvidos, né, no trânsito é muito grande. Basta nós fazermos o nosso papel. Desde já, muito obrigado, Ana, pela oportunidade. Mauro, foi um presente ter te ouvido. Josimar, como sempre, né, brilhante em suas explanações. E muito obrigado, tá, pela oportunidade. Eu muito aprendi nessa noite. Obrigada, Osilene. Aí eu vou dizer para você, se você que é embaixadora do Maio Amarelo aprendeu, que dirá eu, que só conhecia Josimar e Mauro de nome, de fama, boa fama, né? E foi uma grande aula, mas a aula ainda não acabou, porque nós teremos perguntas dos internautas, e só adiantando, vão ser 3 minutinhos de resposta para cada um. O nosso diretor da live vai colocar aqui a primeira pergunta, que é para o Josimar. E quem fez a pergunta foi o Hércules. Então, a pergunta do Hércules para o Josimar. Cultura no trânsito. O que está sendo feito, ou poderia ser feito, para que a nossa sociedade, né, cada cidadão, absorvesse e praticasse a boa convivência e responsabilidade no trânsito, como acontece nos Estados Unidos? Bom, obrigado pela pergunta. O Josimar, a gente deixou de te ouvir. Seu áudio, meu nobre. Você acha que você se mutou? Tenta abrir o microfone, Josimar. Josimar, não te ouvindo. Com certeza ele está nos ouvindo, mas nós não estamos ouvindo ainda. Eu vou pedir para o nosso... Quando você falar e a gente ouvir, a gente faz o sinal. Ei! Ele caiu. Bem, enquanto o Josimar volta, eu não vou mudar a pergunta, não. Eu vou aproveitar aqui uma colocação que o Mauro fez. Uma resposta rápida, tá, Mauro? Isso. Quando você disse assim... o Josimar está voltando. Mas depois eu vou fazer a pergunta para você. Eu até anotei aqui no meu caderninho. Josimar, dá um oi para nós. Oi, agora voltou, Raul. Agora voltou. Eu peço desculpa porque eu tive um problema aqui com o meu celular, que eu estou transmitindo, né? Ele deu uma travadinha e eu tive que reiniciar. A pergunta do Hércules, eu agradeço pela pergunta, pela participação do Hércules e de todos aqueles que estão conosco, e também daqueles que assistirão posteriormente, né? Parabéns primeiro ao Movitran, ao André pela belíssima estrutura, à Ana pela mediação de qualidade, ao Matheus, que deu todo o suporte, e a questão da cultura, Hércules e amigos. Engajamento. Nós temos o mês do Maio Amarelo, nós precisamos de criar legados. E esse legado seria com planejamento, com programação, para que nós pudéssemos envolver a sociedade com campanhas e programas permanentes. Imagine se nós tivéssemos, como o Mauro disse com toda a propriedade, a Osilene, que se nós tivéssemos programas, calendários anuais sobre temas no trânsito. O que o Movitran fez nas suas palestras, nas suas lives, gerou um e-book sensacional. O que nós precisaríamos? Vamos entrar em 2022. O mês de janeiro tem uma programação para as férias. Fevereiro, carnaval. Depois, o retorno às atividades escolares. E aí, dentro dos escopos das estatísticas.
Todos os temas que estão ali elencados como risco de sinistros, trabalhar o assento de elevação, a cadeirinha, trabalhar a questão da mobilidade humana, a proteção aos vulneráveis, ao ciclista, ao idoso, moto, entende? Todos nós precisamos, porque o trânsito, ele é como sangue, ele circula, e nós temos que fazê-lo circular bem. E para que algo circule bem e dê resultados, ele não pode ser esquecido. Nós não podemos ter o trânsito como foco só no mês de maio e só em setembro, na Semana Nacional do Trânsito. O trânsito é vida, e vida não pode parar. Obrigada, Josimar. A segunda pergunta vai para o Mauro. Pergunta na tela. É a pergunta do Alexander Valdo Lemos. O capítulo das regras de circulação e conduta do CTB deveria ser uma disciplina curricular obrigatória desde o ensino fundamental. Isso, pelo que eu entendi, foi um comentário dele. Então, eu vou transformar em pergunta, Mauro. O capítulo das regras de circulação e conduta deveria ser uma disciplina curricular obrigatória desde o ensino fundamental 1? Eu sempre digo, desde o momento em que eu me entendo como condutor, que a autoescola só deveria existir para aulas práticas, nunca para aula teórica. As aulas teóricas elas deveriam ser vistas no ensino médio, dos 3 últimos anos. Se nós tivéssemos nos 3 últimos anos, tudo que a gente vê na autoescola em 45 horas aula, o nosso trânsito seria totalmente outro. As pessoas, quando terminassem o seu segundo grau, terminou lá, ensino médio, ela já estaria apta a fazer a prova da autoescola, lá do Detran, do seu estado, porque ela já ouviu falar tudo sobre trânsito, saberia tudo sobre trânsito. Aí sim nós teríamos um trânsito diferente, uma situação diferente, e as autoescolas fariam o seu papel, que era só provas práticas, só aulas práticas. Se nós estivéssemos do ensino terro lá, do ensino fundamental, aí seria melhor ainda. Por quê? Porque as crianças já estariam crescendo com uma consciência e uma percepção do que é trânsito, como é feito em outros países de primeiro mundo. Quando as pessoas comparam o Brasil com países de primeiro mundo, eu digo que é uma comparação desleal. Eu não posso comparar primeiro mundo com terceiro mundo. Eu preciso comparar terceiro com terceiro, primeiro com primeiro. Daí eu terei um norte, daí eu terei uma visão. Mas comparar primeiro mundo com terceiro mundo, aí tá, né? Então, a gente precisa, sim, investir no ensino médio, trazer essa área de trânsito, aí daria valorização para os instrutores, porque só quem poderia ministrar seriam instrutores teóricos, instrutores com eficiência e proeficiência comprovada, aí eles iriam para a escola ensinar o que é trânsito, teoricamente, nos 3 últimos anos. Terminou o ensino médio, você está pronto, meu filho, para fazer a prova do Detran do seu estado. Quer fazer? Pronto, beleza, vai lá e faça. Se passou, pronto, agora procura uma escola para ter aulas práticas. Aí sim, nós teríamos um outro trânsito, uma outra visão e um outro panorama geral, e aí diminuiria tudo e os problemas iriam declinar completamente, e aí nossa visão de trânsito seria totalmente outra do que ele é hoje. Obrigada, Mauro. Osilene, tem pergunta para você também. Meu diretor vai botar, ó. Também pergunta do Hércules. Pandemia. Estatisticamente, no Espírito Santo, a pandemia proporcionou redução de acidentes, mas aumento das vítimas de trânsito quando comparados períodos. A que podemos atribuir esses números contrários? Então, Ana, eu gostaria de agradecer, né, o Hércules, na segunda pergunta dele, né, sempre participativo. Infelizmente, né, a gente gostaria que esses números eles tivessem reduzido na pandemia, que até quando começou a pandemia, né, lá em 2020, nós imaginávamos que quando nós fizéssemos esse levantamento, que o número de pessoas, diminuiu a circulação, que diminuiria também, né, o número de mortos e feridos no nosso estado e, assim, consequentemente, em outros lugares também. Mas, infelizmente, né, inclusive o André deu uma entrevista essa semana, né, e a gente, para a TV Gazeta, e os números, infelizmente, né, eles aumentaram, principalmente com relação a motociclistas. Então, porque durante a pandemia, né, o transporte coletivo, ele foi afetado, as pessoas, né, elas
Em alguns momentos elas tiveram que ficar em casa, mas na maioria dos momentos da pandemia, né, elas tiveram que se deslocar para o trabalho e optaram, né, por se deslocar, seja, né, de bicicleta, seja com a motocicleta. E, assim, nos faz refletir que as pessoas, é preciso, né, rever a situação dos motociclistas, principalmente, porque as pessoas, elas tendem a descontar o atraso, né, em sair de casa, e ao invés de chegar atrasado no trabalho também, ela desconta, né, esse lapso aí de tempo no trânsito, e aí por isso ela acaba ultrapassando o local indevido, acaba excedendo o limite de velocidade permitido para aquela via. Então, esse número, eu ainda atribuo a falta de conscientização, a falta de visão, né, do que se pode alcançar, o prejuízo que se pode ter. O material nesse momento, né, é o mínimo, mas com relação à perda, né, da vida, ou com relação a machucar alguém, né, porque a gente pode se machucar e também fere o próximo. Então, assim, é triste, né? No início a gente imaginava que esses números eles iam reduzir, mas infelizmente, né, as pessoas, mesmo na pandemia, elas continuam praticando, né, os mesmos erros do trânsito, né, antes da pandemia, e aí se dá, né, a elevação desse número, infelizmente. Obrigada. Mauro, bem, antes da gente encerrar, né, de eu agradecer mais uma vez e dar a chance de vocês se despedirem de todo mundo, eu quero fazer uma pergunta rápida e rasteira para o Mauro. O Mauro falou assim, que o maior problema do trânsito está entre o banco e o volante. Né? E aí, Mauro, e você falou também que para as coisas começarem a dar resultado daqui a 20, 30 anos, a gente tem que começar a trabalhar ontem, né? Nem hoje. Minha pergunta para você, somos uma geração perdida? E eu digo somos porque estamos todos, né, estamos todos na mesma cumbuca. Somos uma geração perdida? Somos uma geração permissiva demais. Partimos do seguinte pressuposto, de que tudo era muito, muito bom quando tinha algumas restrições. E daí foram se permitindo. E por ser permissiva demais, perdemos de vista os nossos valores morais. Hoje, você passa por uma pessoa, dá bom dia, boa tarde ou boa noite, a pessoa estranha, já olha para você meio atravessado. Se eu dou boa noite ou uma boa tarde para uma jovem, ela já olha para mim achando que eu quero alguma outra situação, menos desejar a ela realmente uma boa tarde ou uma boa noite. Então, hoje a gente vive numa situação, numa sociedade doente. Doente por ser muito permissiva, por não ter limites, por achar que os limites eles são impostos quando a gente achar que deve colocar. E aí, essa permissividade levou ao que nós temos hoje na nossa sociedade, uma sociedade perdida sem referenciais. Hoje nós carecemos de referenciais em todas as áreas. Precisamos de referenciais em todas as áreas, porque são eles que nós vamos nos espelhar. Eu sempre parto do seguinte pressuposto, dizendo o seguinte, olha, aos meus alunos, se vocês não fizerem aquilo que eu digo, pelo menos façam aquilo que eu faço. Porque se você fizer o que eu faço, é o que eu digo. E se eu fizer o que eu digo, é o que eu faço. Eu vivo isso. E procuro sempre viver a premissa dizendo o seguinte, de um livro que eu li intitulado O Seu Nome é Mulher, e numa das páginas desse livro encontrei uma frase que eu faço dela a minha vida hoje. Os teus exemplos falam tão alto que mal consigo ouvir o que tu dizes. E é isso que eu quero viver. É isso que eu quero passar e é isso que eu quero deixar de legado para aqueles que me acompanharam, para aqueles que me conheceram. Muito obrigada pela sua resposta e, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Já quer se despedir aqui? Aproveitar? Bem, eu quero deixar a todos o meu muito obrigado e quero agradecer a ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, esse Deus maravilhoso, por nos dar esse dia chamado presente e por estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço de coração mesmo essa oportunidade, estou aberto para outras oportunidades, à disposição para falar sobre segurança, sobre o Maio Amarelo, sobre aquilo que eu amo de paixão, ao qual fui inserido, que é o trânsito. Então, a todos que estão nesse momento, que nos estão nos vendo, aos que nos vão nos ver, meu muito obrigado de coração, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar sempre à frente de tudo em nossas vidas. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, forte abraço e um beijo da minha vida para a tua.
Obrigada, Mauro. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pelas respostas, pela aula, como disse a Zilene. Josimar, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas respostas, muito elucidativas. Suas palavras finais. Bom, eu parto do pressuposto de que a nossa geração não está perdida, principalmente por contarmos com pessoas que têm o coração e a grandeza do Mauro, da Rosilene, do André, sabe, de tantos outros profissionais que estão conosco. Ana Carolina, uma profissional da comunicação, eu vou pegar você como a sua profissão como exemplo e fazer um alerta. Nós começamos a clamar que a educação para o trânsito é parte principal para que nós possamos mudar esse quadro. Agora, nós temos que ter o cuidado também da questão técnica com a educação. Precisamos associar os fundamentos da educação, os planejamentos das aulas, sabe, a aplicação da didática, a avaliação diagnóstica em todos os casos. Aí eu me refiro a Osilene como uma das grandes profissionais de gestão, de formação para condutores, mas nós precisamos também do apoio daquelas pessoas que são formadoras de seres humanos. Então, só para elucidar isso e deixar o coração assim transbordando de alegria, o Movitran é um exemplo de que a nossa geração não está perdida, que ainda que tenhamos algumas consequências retroativas, é possível, sim, a partir do ano passado, com todos os trabalhos feitos pelo Movitran, que mostra para o Brasil que a associação de entes públicos, com pessoas sérias, comprometidas, independente de qualquer tipo de política, quando nós objetivamos a principal política, que é fazer o bem ao próximo, assim como Cristo veio aqui nos ensinar, o amor, e nós podemos, com os exemplos do Mauro, da Osilene, do André e de tantos outros profissionais que estão conosco aqui, que trabalham em educação para o trânsito, ter um pouquinho de sensatez e dizer: precisamos aprofundar no quesito qualificação de profissionais, para que nós tenhamos milhares de Mauros falando de comportamento, milhares de Osilene falando de conduta ética na formação de condutores, milhares de André Cerqueiras, Brasil afora, porque nós precisamos de criar os multiplicadores da vida. E um colega colocou aí que a educação muda o mundo. Assim, e quando a gente salva uma vida, nós contribuímos para salvar o mundo. Da mesma forma que eu agradeço ao Movitran, ao André, ao Matheus, a você, Ana, a Osilene, brilhante amiga e companheira, ao Mauro, uma liderança, um irmão, aí do nosso querido estado de Pernambuco, onde nós já fizemos inúmeros trabalhos. Eu tenho o Nordeste como grande referência, grandes amigos, embora a sociedade da minha empresa esteja lá no Sul, que é outra grande referência. O Brasil muda com a nossa conduta de responsabilidade perante as nações. Deus abençoe a todos, os protejam, que nós possamos livrar desse vírus o quanto antes. Nós precisamos de responsabilidade e transparência para que o trânsito seja melhor, e a nossa geração não está perdida, porque nós não vamos consentir, não vamos permitir e vamos fazer a diferença, como sempre buscamos fazer. Obrigado. Obrigada, Josimar. Osilene, nossa embaixadora, agora está com você. Muito obrigada pela presença. E pode deixar seu recadinho final. Obrigada, Ana. Realmente, o recado final, né, é o que a gente precisa de praticar, né? O Maio Amarelo vem aí e a gente foca muito, né, nesse mês de maio, sobre a busca de um trânsito mais humano, mais seguro. Todos os anos, né, o Observatório, ele nos remete a temas, né, que nos faz refletir sobre a importância, né, do trânsito humano, do trânsito seguro, mas esse ano, né, principalmente, eu acho que tem que ser feito um trabalho, né, aproveitar as autoridades, né, que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir em outros momentos, para que a gente possa despertar juntos por um trânsito mais humano e mais seguro agora,
porque os jovens que vêm aí, os adolescentes que vêm aí, eles são acostumados com a permissividade, né, de forma extrema, né, o que o Mauro falou. As nossas crianças hoje, elas não querem esperar por nada, elas pedem e elas querem naquela hora. E o meu medo é que isso reflita depois no trânsito também, porque no trânsito não dá para ser assim. Muitas das vezes, nós temos que ceder o nosso direito para que um acidente seja evitado, para que vidas sejam preservadas. Então, a minha preocupação é que esses jovens e esses adolescentes, essas crianças que estão vindo, né, que serão os próximos condutores, né, no nosso país, elas estão acostumadas a terem suas vontades realizadas, estão acostumadas a entender que elas podem tudo, e no trânsito não se pode tudo, porque a gente lida com vidas, a gente lida com pessoas que tem sempre alguém que o ama em casa esperando, pessoas que têm família, né, são seres humanos, não é porque eu estou num carro que quem está numa motocicleta é menor do que eu, nós somos todos iguais perante aos homens e principalmente perante a Deus, que é quem mais nos interessa, né, então nós temos que fazer a nossa parte e amar o próximo como a si mesmo. Hoje, eu estou como ciclista, talvez amanhã eu esteja como condutora, mas na maioria das vezes eu estou como pedestre e eu gosto de ser respeitada quando eu estou na faixa. Por que eu não respeito quando eu estou, né, diante de um veículo automotor? Não é que eu não tenho mais poder por estar ou não motorizada. Então que a gente possa praticar a gentileza, possa praticar o amor ao próximo principalmente, porque quando a gente faz o melhor pelos outros, né, a gente protege, a gente cuida, e nesse momento de pandemia a gente tem tido tanto medo de perder as pessoas que a gente mais ama, né, por causa de um vírus, e o trânsito ele faz isso todos os dias. Nós ficamos aqui uma média de 1h30, lá fora morreram, em média, né, se a cada 12 minutos morre uma pessoa, morreram 5 pessoas em 1 hora, e uma média de mais 3 em meia hora, né, infelizmente. Então foram uma média de 8 sonhos interrompidos, 8 pessoas que gostariam de estar junto à sua família nesse momento, mas que não terão essa oportunidade. Então que a gente possa aproveitar esse momento para irmos juntos, pedindo a Deus para que esse vírus, né, desapareça da sociedade e que essa pandemia no trânsito também, ela vá diminuindo até que ela acabe e ela seja, né, sanada, assim como esse vírus, se Deus quiser. Muito obrigado, Ana, pela sua participação, você é essencial, tá, na Movitran. Muito obrigada, André, por sempre estar nos confiando, né, estar junto, né, de importantes momentos do comitê, Josimar, que, né, eu sou fã de carteirinha, o Mauro, que eu já acompanho, que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, em breve a gente está junto novamente, se Deus quiser. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer ao Movitran. Eu que agradeço pela confiança, por estar aqui, porque cada vez que eu estou aqui, eu aprendo tanto que vocês não têm noção. Bem, então, além de agradecer a vocês, nossos palestrantes convidados, eu quero agradecer a quem nos acompanhou, a quem esteve aqui interagindo na última 1h30, mandando recado, mandando comentários, mandando perguntas. E antes da minha frase final, eu quero encerrar com 3 mensagens que eu considero essenciais, mensagens ditas por Josimar, por Mauro e por Osilene. Nós precisamos ter em mente que, segundo Mauro, o trânsito só vai mudar se nós mudarmos as nossas ações e atitudes. Segundo a Osilene, para o trânsito ser mais seguro e mais cidadão, nós precisamos ser exemplo. E para encerrar, segundo Josimar, a responsabilidade por esse trânsito mais seguro e mais cidadão, gente, está em cada um de nós. Eu gostaria que cada um de vocês levasse essa reflexão para a vida de vocês, porque o trânsito somos nós. E com essas palavras, eu encerro a nossa grande live desta noite, mas antes, lembrando do e-book, não deixe de baixar o e-book. O e-book está com material riquíssimo, são 41 lives,
realizadas ano passado no Instagram do Movitran, um riquíssimo instrumento de conscientização, de pesquisa. Não deixem de baixar. E eu deixo aqui um último recado. Você gostou do que ouviu? Você gostou do que viu? Então fica com a gente, porque ainda em maio, eu vou dar um spoiler aqui, vai vir coisa muito legal, tanto quanto a Super Live de hoje, tanto quanto o workshop de hoje. Uma boa noite, obrigada pela sua presença e até breve.